Olá, eu sou o Lucas Filbelli e hoje vamos fazer decoração de bolo. Vou ensinar como você trabalhar com placas de textura, vamos fazer um capitonê, aí vou ensinar também como você decora o bolo pela lateral, como você cobre o bolo pela lateral e vamos fazer um lindo laço. Então, para começar, nós vamos fazer a cobertura do nosso bolo, ok? Então, para cobrir esse bolo, eu vou utilizar como textura uma placa dessas placas de acetato que você encontra em loja que vende produtos para festa. Então, eu vou utilizar uma pasta amarela. Esse amarelo é um amarelo gema. Nós vamos abrir a pasta até chegar um pouquinho mais de meio centímetro de espessura, mais ou menos uns 7 milímetros de espessura. Depois que eu abrir a pasta nesses 7 milímetros de espessura, nós vamos colocar essa pasta em cima, aberta em cima da nossa placa de textura. Aqui, gente, você pode utilizar várias texturas, tem diversos modelos no mercado, ok? Depois que eu fiz isso, nós vamos de uma vez só pressionar o rolo para marcar a textura da nossa placa. Aqui não pode ir e voltar, ficar ir e voltando com o rolo, porque quando você vai e volta, acaba às vezes saindo a pasta, acaba esticando e acaba deformando o desenho, ok? Depois disso que eu texturizei, nós vamos cortar os excessos de massa, vamos deixar reto e vamos medir aqui para saber o tamanho do bolo. Para você saber se a tira que você abriu vai dar para cobrir o bolo, ela tem que ser 3 vezes e mais um pouquinho o tamanho do seu bolo. Então aqui com o rolo eu meço o tamanho do bolo e coloco 3 vezes mais um pouquinho. Então essa quantidade de pasta eu sei que já é suficiente para a volta, né, dar a volta aí do bolo. Se você tem dúvida, você pode usar uma fita métrica e medir o diâmetro do seu bolo para depois cortar a tira também. Depois disso, o que eu vou fazer? Aqui, gente, eu já tenho um bolo que estava coberto com a pasta amarela, mas não é necessário. Você pode utilizar um bolo simplesmente com uma pré-cobertura, pode ser ganache, pode ser glacê real, enfim, você pode utilizar a pré-cobertura que você faz e não precisa estar coberto com a pasta amarela, tá? O meu já estava coberto, então vou colar por cima, mas isso não é necessário. Então o que acontece? Vou passar água aqui, né, para colar. Se for no bolo, nós vamos passar uma geleia de brilho ou uma geleia sem pedaço de fruta, né, para poder colar. Depois nós vamos pegar uma tira, né, um pedaço de pasta, vamos colar na parte de cima do bolo. Vamos cortar o excesso, deixar só a tampinha, vamos dizer assim, essa parte de cima coberta. E depois nós vamos pegar essa tira, essa pasta, vamos enrolar, desenrolar na lateral, colando aí toda a lateral do bolo. Ok? Depois que eu colei toda a lateral do bolo, nós vamos cortar os excessos, corto bem os excessos e para fazer a união eu vou utilizar uma pinça. Essa pinça também é um acessório que você encontra em loja que vende produtos para festa. Então com essa pinça nós vamos apertar uma pasta com a outra e vamos fazer aí disfarçar a união. Aqui eu estou fazendo um bolo de demonstração, então eu estou fazendo um bolo de 10 e um bolo de 20 centímetros de diâmetro, tá? Só para vocês verem como é feita a decoração, mas você pode fazer isso em bolos do tamanho que você quiser. Depois disso, então, chegou a hora da gente fazer o nosso laço. Eu sou muito apaixonado por laços, eu gosto muito de fazer laço, porque os laços eles servem para homem, para mulher, então para qualquer ocasião de bolo você pode fazer, só muda a cor, enfim, e aí já tem uma decoração aí que é unissex, para criança, serve para todo mundo. Então, para isso nós vamos utilizar, aqui eu vou abrir a pasta em um cilindro, porém não é necessário você ter um cilindro para abrir a pasta. Você pode abrir no rolo também, a pasta bem fininha, ok? Então vamos abrir a pasta no cilindro. Depois que eu abrir a pasta no cilindro, nós vamos cortar aqui 2 retângulos. Cortei os 2 retângulos, vamos cortar na diagonal, a parte de baixo, né, da diagonal, para fazer as 2 pernas do laço. E depois que eu cortei assim as 2 partes para fazer a perna do laço embaixo, na parte de cima onde está reta, nós vamos franzir, né, para formar assim a parte de baixo do laço. Depois nós vamos fazer a parte de cima do laço. Para fazer a parte de cima, nós vamos abrir, vamos cortar 2 retângulos também. Depois eu corto os excessos, deixo os retângulos bem direitinho. Vamos passar um pouquinho de água em uma das bordas. Vou utilizar aqui um acrilon, uma manta acrílica. Isso daqui é um recheio para almofada, né? Se você não tem isso, você pode usar um papel toalha, que seja. Coloco aqui no meio da massa, dobro e depois vamos franzir. Vou fazer isso dos 2 lados. O que acontece? Essa parte, esse acrilon que a gente coloca aqui, essa manta acrílica que eu coloco no meio do laço, só é para deixar ele secar com esse formato, assim cheinho. Depois que ele seca, eu tiro. Isso não vai para o cliente no bolo, ok? Você pode, como eu falei, pode colocar papel toalha também sem problema nenhum. Deixa secar, depois que seca a gente tira. Depois que meu laço estiver pronto, nós vamos fazer o miolo. Para fazer o miolo eu vou utilizar um pouquinho de pasta preta, vou colocar aqui no molde de silicone. Esse molde é como se fosse um molde de pedrarias de flor. Então você pode utilizar o molde que você quiser.
ok? Então nós vamos colocar a massa, vou retirar e vou formar essa florzinha que vai ser o miolo do nosso laço. Fora isso, nós vamos abrir um pouco de pasta preta. Depois que eu abrir essa pasta preta, nós vamos cortar, que eu estou utilizando um bico, mas você pode utilizar um cortador pequeno, redondo, e vamos cortar e depois vamos colar essa pasta preta no nosso laço, formando um laço aí de bolinha. Depois que tiver todo decorado o nosso laço, as pernas do laço, nós vamos colar no bolo utilizando um pouquinho de água. Então cola as partes de baixo, as pernas do laço, cola as partes de cima e depois, por último, a gente coloca aí esse miolinho que a gente fez no molde de silicone e assim nós já temos a decoração do nosso bolo de hoje. E você gosta de aprender decoração artística de bolos, quer aprender mais, quer saber as dicas para você quem está começando aí, quer se tornar um cake design? Para você eu preparei um e-book gratuito que é o Manual do Cake Design. Clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode baixar agora mesmo gratuitamente. E você também pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você quer aprender no próximo vídeo. Fora isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma novidade, porque aqui, se você é apaixonado por confeitaria e decoração artística de bolos, toda semana a gente tem uma novidade aqui para você.